Olá! Nessa nossa aula, nós conversamos sobre a demonstração de resultado numa visão formal, quer dizer, numa visão de contabilidade para usuário externo, logo a construção dela é feita amparada em normas, e que, mais enfaticamente, discutiremos a terminologia dos gastos. Ao construir a demonstração de resultado formal, precisamos entender que ela só deve apresentar receitas e consumos, logo, gastos não consumidos não devem aparecer nela, estarão refletidos no balanço patrimonial. E em relação aos consumos, aí precisamos entender que ela segregará os custos das vendas das despesas propriamente ditas. Nessa nossa aula, temos alguns objetivos. Primeiro, entender o que chamaremos de terminologia dos gastos, quer dizer, o que é que justifica a separação de consumos de investimentos e os consumos em custos das vendas e despesas. E nisso, vamos então tentar separar, aprender a separar o que é que são gastos incorridos versus não incorridos, custos versus despesas e custos das vendas versus despesas propriamente ditas. Se vamos entender a figura dos consumos apresentados na demonstração de resultados, aí precisamos entender que existe uma palavra bastante ampla que é a palavra gasto. A depender do olhar que eu coloque sobre o gasto, ele pode ser apresentado como investimento. O que é investimento? É para onde eu destinei o meu recurso com o objetivo de benefícios e ganhos futuros. Ele pode ser apresentado, o gasto, como custo, ou ele pode ser apresentado como despesa. Como é que então eu vou separar esses gastos? Bom, uma possibilidade de separação envolve a identificação do consumo em relação ao produto ou serviço que eu oferte. Custos são gastos incorridos, consumidos para a elaboração de um produto ou serviço. Despesas são gastos consumidos no tempo e não associados à elaboração de um produto ou serviço. Logo, se eu posso usar os adjetivos produtivo, industrial, fabril, eu estou fazendo referência a um custo. Agora, adjetivos que remetem a consumos temporais, como administrativos, comerciais e financeiros, eu estou fazendo referência a uma despesa. Tecnicamente, numa operação industrial, todo esforço associado ao custo eu posso guardar no estoque. Então, todo acúmulo de valor no estoque é o que caracterizaria um custo. E quando a gente vai mais adiante e a gente então entende que gastos vão virar investimentos se ainda não consumidos, custos se consumidos na elaboração de um produto ou serviço, ou despesas se consumidos no tempo não associados à elaboração de um produto ou serviço. E aí, nesse caso, o que é que eu vou ter? Como a demonstração de resultado ela só tem a capacidade de apresentar para nós a figura dos consumos, aí a demonstração de resultado, quando construída, ela só poderia nos apresentar a figura desses consumos, quer dizer, dessas despesas. Só que temos um desafio. Algumas das despesas apresentadas na demonstração de resultado fazem parte a entrega do produto que elaboramos ou que comercializamos ao cliente ou a entrega do serviço prestado ao cliente. Quando nós entregamos um produto ou serviço ao cliente, nós estamos tendo um consumo temporal, não é mais nosso, é do cliente, logo consumimos aquilo no tempo para obtenção de receita. Isso é o que caracteriza a despesa. Mas a contabilidade na origem chamou essa entrega do produto ou serviço ao cliente de custo. Então chamou de custo de mercadoria vendida, quando uma loja entrega
um pedaço do seu estoque ao cliente no momento da venda, de custo do produto vendido, quando uma indústria entrega uma parte do seu estoque de produto acabado ao cliente, ou custo do serviço prestado, quando a operação de serviço entrega o serviço prestado ao cliente. Daí, apesar de serem tecnicamente despesas, porque são consumos temporais, não estão associados à produção, mas sim à venda, à comercialização, eu precisei entregar aquilo para concretizar a venda, nós chamamos então de custos das vendas. São despesas específicas da demonstração de resultado e que não podem ser confundidas com as demais despesas. Então, na demonstração de resultado, o que é um custo da venda? É aquele pedaço do meu estoque ou aquele serviço que eu entreguei a cliente, os valores reconhecidos nele é o que caracteriza esse custo. Já aí todos os demais gastos administrativos, comerciais e financeiros, vamos chamar de despesas. E aqui eu estou enfatizando de despesas propriamente ditas. Nessa terminologia dos gastos, precisamos nos preocupar com duas classificações distintas e sobrepostas. Primeira classificação, identificar se o gasto foi ou não incorrido. Incorrido quer dizer consumido. Daí, se o gasto ele não foi consumido, nós vamos guardar ele sob a forma de um investimento ou um ativo. Exemplo, comprei mercadorias para minha loja. Troquei dinheiro pelo estoque de mercadorias. Fiz um investimento no estoque de mercadorias. Numa indústria, comprei insumos. Fiz um investimento no estoque de insumos. Ora, na medida que eu consumo esse estoque de insumos, eu consumo para um outro estoque de produtos em processo, que também é um investimento em estoque, que quando fica pronto, eu consumo produtos em processo para produtos acabados, que representam também um outro investimento no estoque de produtos acabados. Então, na verdade, o reconhecimento dos custos, eu estou fazendo referência também a uma particularidade de investimentos, só que são investimentos em estoques. Agora, imagine um equipamento. No momento que eu compro o equipamento, eu fiz um investimento no equipamento. Eu guardo lá no meu balanço patrimonial, sob o ponto de vista lá do equipamento que eu comprei. À medida que esse equipamento é consumido, que ele torna-se disponível para uso e ganho, eu tenho que reconhecer o consumo por meio da depreciação. E o que é que nós fazemos? Se esse equipamento é usado na produção, essa depreciação, esse consumo, é tratado como custo, ele é absorvido pelos estoques. Mas, se é um equipamento de uso administrativo, a depreciação precisa ser tratada como despesa. Agora, outros gastos podem imediatamente virar custos ou despesas. Então, comprei matéria-prima consumida na produção, tive um custo. Paguei mão de obra. Opa, mão de obra do quê? Ah, do funcionário que trabalha no setor financeiro da empresa. Esse gasto foi uma despesa, é de natureza administrativa. Ah, paguei mão de obra do funcionário que trabalha na produção. É um gasto produtivo, é um custo. Então, quando incorridos ou consumidos, aí podemos ter a visão dos custos ou das despesas. Custos estariam refletidos, de um modo geral, lá no balanço, em operações industriais, nos 3 diferentes estoques, matéria-prima, produtos em processo, produtos acabados, numa loja no estoque de mercadorias. E para poder entender a separação, é verificar se participou da elaboração de um produto ou serviço, custo. Se não participou da elaboração e foi um consumo temporal, despesa. Lembrando que como a loja não é um ambiente industrial produtivo, custo para ela é o da mercadoria que ela comprou. Valor pago ao fornecedor, mais fretes e seguros, menos créditos tributários, como veremos em uma outra aula nossa. Compreender essa terminologia dos gastos é de fundamental importância para estruturar a demonstração de resultados sob o ponto de vista do aspecto formal, do aspecto que elabora a demonstração para os seus usuários externos. Esperamos, então, ter alcançado os objetivos propostos para essa nossa aula, que envolviam entender essa terminologia dos gastos sob o ponto de vista da demonstração de resultado formal
E para isso, há necessidade de saber separar gastos incorridos de não incorridos, custos de despesas e custos das vendas das despesas propriamente ditas, quando eu estruturo, então, essa demonstração de resultado formal, já que poder separar o CMV, o CPV ou o CSP é importante na apresentação do resultado em relação às demais despesas. Com isso, vimos mais uma particularidade da demonstração de resultado formal. Bons estudos!